Ah, que bom. Bem, pessoal, vamos lá. Como vocês sabem, hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down, ou trissomia 21, não é? Isso. Que é uma síndrome causada por uma alteração no cromossomo. Na verdade, o cromossomo 21, quando a mãe ou o pai gera um cromossomo a mais, acontece, surge e nasce uma criança com a síndrome de Down ou a trissomia 21, como queiram. Isso é indiferente, né, Juliano? O importante é o É. respeito que você passa para a família e para a criança, concorda? Ai, com certeza. A gente tem que, no caso, aceitar e correr atrás para poder fazer o máximo por eles. Como se diz, Deus deu o filho para a gente desse jeito, então vamos à luta. Eu É estou isso assim aí. bem tranquila nesse sentido, graças a Deus. Assim, muitas coisas que a gente pensava no passado, para mim já não existe mais. Assim, eu quero contar um pouquinho como que eu conheci a Juliana. Parece que eu conheço a Ah, Juliana há mais tempo, né? Mas assim, é porque a Juliana é uma pessoa muito carinhosa, expansiva, alegre, como ela está demonstrando, e eu também. Pelo menos eu acho que eu sou. E aí eu e Juliana nos conhecemos no Clubhouse, que é um foi. aplicativo de bate-papo. Não sei se todos vocês conhecem. E nós nos conhecemos até de uma forma estranha. Mas muitas amizades minhas começam dessa maneira e elas são firmes e sólidas até hoje. Por quê? Porque elas começam com atos de sinceridade. Tudo que começa com ato de sinceridade é para sempre ou nunca será, né? Porque ambas as partes já demonstraram como são desde o início. E aí, ou você gosta e se aproxima, ou você não gosta e se distancia. E no nosso Ai, caso Deus. foi a aproximação. Eu vou falar rapidamente como foi. Fala, pode Eu falar. eu estava participando da sala e aí eu me manifestei sobre a questão das pessoas com deficiência, termo esse que eu prefiro pessoas com necessidades especiais, mas é uma peculiaridade minha, não é o termo jurídico e politicamente correto, mas enfim, é uma peculiaridade minha. E aí eu comecei a falar da questão da aparência, né? Que os autistas nem sempre eles têm a aparência menos peculiar, menos comum às pessoas atípicas. Mas eu fui um pouco descuidado e a Juliana ficou triste com a minha fala e se manifestou logo em seguida no Clubhouse. E eu não tive a oportunidade no Clubhouse, naquele momento, o mediador não me deu a oportunidade de me explicar, de me desculpar, etc., com a Juliana. Aí eu fui no. Tá me ouvindo, Juliana? Espera aí, pessoal, vamos esperar um pouquinho a nossa convidada se organizar lá. Enquanto ela se organiza, a gente vai. Ela saiu, parece, acho que ela vai entrar novamente daqui a pouco. E aí eu vou terminando a história porque ela já conhece. E vocês que são seguidores da Juliana, depois transmitam a ela a história da forma que eu contei, né? Bem, e aí eu percebi que a Juliana não havia gostado, aí eu fui refazer a história na minha cabeça como eu tinha contado e pensei, puxa vida, pode ser que eu tenha de fato sido descuidado, pode ser que eu possa ter dito alguma coisa que ela não gostou, e então eu preciso me redimir disso, eu preciso corrigir isso. Aí eu fui na bio dela, vi o Instagram dela, na verdade é o Instagram da Casa da Joana, que é um projeto social que ela tem, muito legal, e me desculpei, me apresentei, relembrei a ela o fato e me desculpei. E ali nasceu essa nossa amizade, esse nosso coleguismo, né? Essa relação bacana, haja vista que tanto ela quanto eu temos a nossa dor, a nossa dificuldade. A Juliana tem uma menina Down e, deixa eu adicionar ela novamente aqui. Espera aí. Esses problemas técnicos acontecem, tá, pessoal? Eu te confesso que eu não gosto muito disso, não, mas se é assim mesmo. Bem. Ah, apareceu. Melhorou agora? A Agora imagem eu está um estou pouco. no da casa, eu estou no Wi-Fi da casa. Ah, que bom. Eu estava terminando a história, Juliana. Aham, não, eu E estava aí. escutando. Tava? Ah, então tá Tava. bom. Ainda bem que eu não menti, hein?
Aí, sim, aí nasceu essa relação nossa de amizade e coleguismo. A gente está lá no. Ela tem a dor dela, as dificuldades dela, a vida dela, a história dela. Eu tenho a minha, junto com a Michelle, ela com a família dela, o marido dela. E a gente se identifica, né? Todas as pessoas que têm necessidade especial ou que têm um filho com deficiência, etc., se identifica de alguma forma, né? Independente de região, embora a gente more perto, ela mora em Anápolis, eu moro em Goiânia, a gente acaba se identificando, acaba sendo solidário, mesmo que tenhamos caminhos diferentes, tenhamos metodologias diferentes, condições diferentes, etc. Isso não importa, porque falar de filho é falar de amor. E falar de filho com necessidade especial é falar de amor ao quadrado, elevado ao cubo. Não que a gente goste mais do filho com necessidade especial, não é isso. Mas o filho com necessidade especial, o Down, o autista, etc., ele precisa de mais estimulação, ele precisa de estimulações diferentes. Porque uma criança neurotípica, ela naturalmente, ela sozinha, seguindo aí os marcos do desenvolvimento infantil, ela vai se desenvolvendo de uma forma mais autônoma, mais independente. Já o Down e o autismo não é assim em todos os momentos, dependendo do grau, etc., né? Já que tanto o Down quanto o autista são síndromes. E a palavra síndrome dá uma ideia de diversos tipos de comportamentos e sintomas. Isso é uma síndrome, né? E aí, eu e Juliana, a Juliana é mais participante do que eu no Clubhouse, pelo menos eu acho, junto com a Ana, com a Juliana, com outras meninas lá, com uma outra Juliana, com as outras meninas lá, mas eu de vez em quando apareço lá e eu sou sempre mais assertivo. E por ser mais assertivo, às vezes até parece que eu não sou sensível, que eu não tenho dor, etc. Não é isso. É porque é a minha forma diferente de lidar com essa situação. Talvez por eu ser homem e tal, etc. Mas, hoje, por ser esse Dia Internacional da Síndrome de Down, dentro do IAC, nós no IAC temos a ideia do autismo, da análise do comportamento, mas nós somos solidários às outras síndromes, às outras necessidades especiais. E aí, ontem eu acordei e falei, gente, eu preciso homenagear a síndrome de Down e eu preciso de alguém. Aí eu tomando café, eu falei, mas alguém? A Juliana. Ninguém melhor do que a Juliana para falar da síndrome de Down, para falar da sua história, porque a Juliana não é só mãe de uma criança com síndrome de Down. A Juliana tem uma história, tem projeto social, quer dizer, a Juliana é uma mãe diferenciada. Não é? A família da Juliana, não só a Juliana. Porque para a Juliana conseguir tudo isso, eu tenho certeza que ela depende e ela tem o apoio da família, né? E principalmente a motivação por meio da Joana. Então, hoje, em homenagem ao Dia da Síndrome de Down, da Trissomia 21, em homenagem à Joana, né? Eu vou dar a palavra para a Juliana contar a sua história, falar do seu projeto social, da forma que você quiser falar, Juliana, tal tempo que você quiser, o que você quiser. À medida que eu for achando interessante, eu vou, dentro do possível, te interrompendo, te questionando. Se eu identificar aqui alguma pergunta também, eu vou te fazer. Se não, eu entender que também eu deixo para o final, não tem problema nenhum, tá? Mas antes... Hã? Vamos conversando junto. Isso. Mas antes, eu quero dizer que a foto que eu coloquei aí na live, a Juliana me mandou uma foto ao lado da Joana. Eu não coloquei porque foi uma minha designer ontem de noite, colocou lá, foi um descuido. Mas eu quero deixar bem claro que a chamada dessa live, a Juliana tinha feito questão que a Joana tivesse ao lado, e a falha foi minha. Eu quero que isso fique bem claro. E hoje eu peguei uma caneca de beber água, Juliana, para você ver como eu presto atenção em tudo que as pessoas falam comigo. Uma das suas primeiras falas, há 15 dias atrás no Clubhouse, foi: os primos da Joana adoram ir com ela na Disney, não sei o quê, porque fura fila, blá, blá, blá. Olha como eu não me esqueço. Cuidado para falar as coisas comigo, hein? Aí eu vim com a caneca do PEX, do filme da Disney, para homenagear a Joana, tá? Agora a palavra é sua. Ai, obrigado pela essa oportunidade. Eu tenho uma admiração muito grande por você, dentro lá do Clubhouse, e pela sua vida também, por ser um pai. Você destaca
né? Assim, é uma pessoa que destaca pela figura masculina mesmo, que geralmente é mães que mais que abordam, que ficam nesse tema, e que lutam, e a gente vê essa garra sua. Então, vamos lá. Então, eu sou Juliana, eu tenho 46 anos, tenho 3 filhos, eu tenho o João Vitor, vai fazer 23 anos. Ele hoje é estudante de medicina, o ano que vem vai ser médico, e eu acredito, e ele me fala que ele quis escolher essa profissão pela Joana também, que foi assim, que ele quer entender, ele quer fazer neurologia, quer fazer alguma coisa assim relacionada a isso. E eu tenho mais um outro filho, que é o Júlio, que tem 17 anos, que também, que aí ele já liga quer fazer oftalmologia pela Joana, porque a Joana nasceu com catarata congênita e hoje ela está muito bem, hoje ela operou, usa a lente dentro do olho. E a minha terceira filha, que é a Joana, 11 anos. Então, assim, eu falo que a Joana veio para transformar a vida da nossa família inteira, não só na minha casa, mas da família toda, da minha mãe, das minhas irmãs, dos primos. Teve uma união muito forte depois que a Joana nasceu. E com isso, assim, lógico, claro que assim, no começo, né, assim, eu fiquei sabendo da síndrome de Down assim que ela nasceu. Então, assim, foi muito chocante a forma que os médicos dão essa notícia para a gente, sabe? Assim, eu acho que tem que ter mais humanização. Então, assim, para mim não foi bom, e nesse decorrer dos anos eu vejo que a maioria dos médicos fazem isso, sabe? Assim, eu não sei se eles tratam ou tão natural ou tão friamente, porque assim, os pais não esperam isso, sabe? Então, assim, eu não sei se para eles é natural desse jeito ou não. Mas, Foi assim, quando? oi? Foi quando a notícia? Foi depois que ela Em que nasceu. momento? Um dia depois que ela nasceu, né? Que eu tive ela mais assim, na hora de eu ir embora. Só que para o meu marido ainda foi mais chocante ainda. Eu estava na sala de operação para poder fazer a laqueadura, e a médica pega e manda chamar ele e fala assim: ó, sua esposa está ali para fazer a laqueadura para não ter mais filho, você vai querer mesmo? Porque a sua filha nasceu doente. E assim, Meu para ele Deus. foi um choque, sabe? Tipo assim, como se fosse assim, você vai querer tentar alguma coisa melhor, sabe? Então, assim, foi uma coisa assim, muito chocante para ele. E ele ficou assim, paralisado, ligou para minha mãe e falou assim: Helena, o que eu faço? Me acabaram, vai operar a Juliana e eu não sei, que eles mandaram eu perguntar. E assim, aí minha mãe pegou e falou: não, opera, vocês queriam só essa quantidade de filho, é isso e pronto. Né? Assim, a minha mãe Claro. deu. E aí, o que aconteceu? Todo mundo foi lá para o hospital para ver a Joana. Até então eu não sabia de nada, eu olhava para ela, não via diferença nenhuma. E ela, assim, eu consegui amamentar ela pegou já de primeiro, sabe? Assim, criança com síndrome de Down, a maioria tem hipotonia muscular na boca, então não Uhum. consegue amamentar. Então, assim, eu não via diferença nela, né? Assim, na hora que eu peguei ela e amamentei e tudo. Aí, no outro dia, essa mesma médica chegou perto do meu marido e falou assim: olha, ela não vai sair daqui do hospital, você já falou para ela não vai sair daqui do hospital sem saber que a filha dela tem 90% de chance de ser síndrome de Down. Aí ele ficou assim, não sabia o que ele fala, ele ficou sem reação, ele ficou com medo de eu ter depressão pós-parto, ficou com medo de eu... A Ele é minha de que irmã, área? a minha irmã ficou com medo de eu secar o leite, sabe? Então, assim, todo mundo estava apreensivo. E eu, assim, muito feliz, sabe? Assim, até uma coisa que marcou muito. Eu tinha perdido uma irmã há 2 anos atrás. Aí minha mãe chegou no quarto e ela chorava muito, sabe? Então, assim, ela olhava para mim e chorava muito. E eu não entendia por que ela estava chorando. Aí, assim, eu acreditava, né? Até falava assim: mãe, você tá triste porque a Luciana não tá aqui, porque a Luciana era minha irmã, que ela era médica, então qualquer coisa ela estava junto com a gente, assim, ela acompanhou todos os meus partos, os partos da família toda. E aí, aí eu peguei e falei para ela assim: mãe, você tá triste porque a Luciana não tá aqui?
mas Deus quis isso, tal, assim, eu querendo confortar ela. Mas olha aqui, mãe, você teve 10 netos, os seus 10 netos todos saudáveis, todos, olha, perfeito. E eu olhava, mostrava para Joana, assim, mostrava a Joana para minha mãe, e ela chorava, sabe? Então, assim, eu não sabia. Aí eu falava isso para ela e ela pensava assim, minha filha não sabe o que a filha dela tem, né? E assim, minha mãe é uma senhora idosa, né? Então, assim, e a falta de conhecimento, essas coisas tudo, então todo mundo acha que tá doente mesmo, alguma coisa assim. E aí, na hora de eu ir embora, né, que eu juntei as coisas, tudo, aí a médica vem, a médica vai lá. E aí, que tá aqui para você ir embora, tal, tá aqui todos os exames, esse exame aqui é para comprovar que sua filha tem síndrome de Down. Aí eu peguei e falei assim, uai, como assim síndrome de Down, né? Ela tem todas as características, assim, bem assim, sabe? Aí eu falei, não, não tem não. Ela tem sim, ela tem o olho puxado. Meu pai ela tem a mão pequena, a minha mão é pequena. Então, tudo ela falava uma coisa e eu colocava na família as características, sabe? Ela pegava e falava assim, uai, por que você não quer sua filha, não? Aí eu peguei, abracei minha filha assim, falei assim, não, o que é isso, aí? Uai, sabe, fiquei assim, tipo assim, eu falava as características que a minha família tinha e de repente ela me pega e joga uma coisa assim, sabe? Você não quer sua filha, se ela tem a síndrome? Aí eu, o que é isso? Aí eu abracei minha filha e fiquei chocada. E não falei mais nada, não lembro, sabe? E aí eu fui embora, sabe? Assim, fui embora com ela e fui correr atrás, né? Assim, 11 anos atrás, olhei muita coisa na internet, mas assim, a gente só vê muita coisa ruim, sabe? Nada atualizado naquela época. Eu acho que foi bem no comecinho que as pessoas estavam começando a fazer um movimento, sabe? Era a época de Orkut. Aí eu comecei a olhar, sabe? Aí eu fiz amizade no Brasil inteiro, assim, pessoas de tudo. Eu via foto de criança conheci todo mundo. Em Goiânia, aí tem mais de 3 instituições, tem o Mais 21, tem o Asdal, tem a Pestalozzi. Então, assim, eu fui atrás. Em Brasília tem o Apsidal, eu fui fazer pós-graduação com o Dr. Zan, que é geneticista. Então, assim, corri atrás e fui conhecer novas pessoas. E, assim, eu falo que a síndrome de Down, até hoje, né? Me dá a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, igual eu estou conversando com você hoje, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata, muito feliz com o que a síndrome de Down trouxe para minha vida, minha filha. Então, assim, de poder ter sair da bolha, igual todo que o pessoal fala muito lá no Clubhouse, de poder conhecer novas pessoas. Eu conheci, vira família, para falar a verdade. A gente torna tudo uma família que acredita nas possibilidades das pessoas. Então, assim, aí ela, né, eu amamentando ela, graças a Deus, com muita saúde, veio o cariótipo. Aí, assim, até na época do cariótipo, eu ainda ficava assim, questionava tudo. Assim, eu dando uma mamar para ela, eu senti uma coisinha diferente no olho dela. E aí eu fui levar ela para fazer o teste do olhinho, tudo, aí constatou que ela tinha catarata congênita. E a pessoa com síndrome de Down, 2% das pessoas nascem com catarata congênita. Então, assim, ela operou com 17 dias de um olho, depois com 3 anos ela operou outro, aí usava tampão, aqueles processos todinho, óculos muito forte. Ela começou com 30 graus de óculos, e depois passou para 20, 17. Eu sei que ela trocou de óculos mais de 20 vezes, nesses até 9 anos. Ela trocou de óculos muitas vezes. E, assim, quando ela era bebezinha, eu saía com ela de óculos na rua, né? Assim, bem bebezinha, bem nenenzinha, carequinha, branquinha, com aquele óculos bem grosso. E ela parecia um Mister Magoo. Eu vi ela e falava assim, oh, meu Deus, tô parecendo um Mister Magoo. E, assim, o povo olhava para ela como se estivesse vendo um ET, sabe? Assim, ai, muito triste, assim. E você ter que ficar explicando para as pessoas, todo mundo chega. E, assim,
naquela época a gente fica mais abalada, fica com um sentimento mais aflorado, mais difícil. Mas, assim, o certo é você explicar para as pessoas mesmo. A maioria não sabe. Então, assim, se está perguntando, você tem mais é que explicar. Tem hora que a gente fica meio assim de saco cheio, alguma coisa assim, mas a gente tem que ter força. Porque, assim, se as pessoas estão vindo, querendo saber, perguntar, é porque eles querem, né? Tem uns que é mais por curiosidade, mas é bom, porque é nisso que vai tirando os preconceitos, essas coisas assim, sabe? E depois disso, eu levando a Joana para várias terapias e tudo, até a gente vai fazer uma sala sobre excessos de terapia. Aí eu comecei a ver que ela fazia tanto terapia na PAI como particular. Aí o que acontece? Eu vi que ela começou a sobressair, sabe? Começou a realmente, estimulação é muito bom e tudo. E eu vi que ela. E eu pensei assim, gente, eu quero. Ó, tem uma mãe que está falando assim, que está aqui no Guarujá, ô delícia. Aí o que acontece? Eu fiz muita terapia com a Joana e pensei assim, eu quero dar oportunidade para outras pessoas também ter essa oportunidade de fazer terapia, sobressair, ter uma vida melhor. De oportunidade foi quando eu tive essa vontade e que fundei a Casa Joana, que lá a gente atende pessoas com... No começo era só síndrome de Down, sabe? Então, terapia de fisioterapia, fono, artes, eu que era professora de artes para todo tipo de idade e tudo. Aí depois começou a aparecer várias mães de filhos autistas e outras deficiências. Hoje nós temos mais autista na Casa Joana do que síndrome de Down. E eu sou muito feliz. Eu sei que veio muito mais dificuldade, porque assim, o tratamento do autista muitas vezes é mais diferenciado, é mais individual. Para poder dar uma coisa assim. Então, assim, a gente precisa de mais recursos, precisa de mais pessoas, precisa de tudo mais. E aí eu comecei a ver muita dificuldade nisso, de voluntários e tudo. Aí, assim, a prefeitura tem 3 anos que ajuda a gente, mas, assim, não é o tanto que realmente precisa, sabe? Assim, ela é o básico do básico do básico do básico, mas está lá, está ajudando. Mas, assim, agora estou correndo atrás de emendas parlamentares, essas coisas assim, para poder conseguir mais funcionários, mais profissionais para a instituição. Ô, Juliana, vou deixar você respirar, né? Senão você não respira. Ô, Juliana, eu vou pegar sua fala do começo, até chegar aqui no final para a gente falar mais da Casa Joana. Tá. Essa questão da notícia lá do diagnóstico e tal, quando você tinha 34 ou 35 anos, né? E seu marido é de que área? Ele é engenheiro civil. Ah, engenheiro. Ah, tá. Ele é bem exato, né? Bem assertivo, né? Bem exato. Eu imagino que ele deve ter passado, né? A angústia, né? Que ele deve ter passado quando essa troglodita aí, essa médica troglodita se dirigiu a ele e falou dessa forma, né? Mas, assim, chorou muito, ele fala. Eu tenho certeza, porque essas pessoas mais duras, mais rígidas, assim, os mais ogros, né? E eu falo por mim mesmo, que eu sou um ogro, nós somos muito sensíveis também. Quando a gente desaba, a gente desaba assim, sem noção, sem controle, né? Eu me admiro seu marido aí de ter segurado essa onda aí, não ter te contado e tal, ter segurado. Agora, quando sua família toda se juntou para ir lá te dar apoio, etc., checar a informação da médica, ninguém se habilitou para dar uns tapas na cara dela, não? Não. É complicado, porque assim, a médica essa médica, ela foi a pediatra que pegou a Joana, entendeu? Olha que ela trata com mãe, pediatra é uma pessoa que trata com mãe, que vê o sentimento da família. Então, assim, a ginecologista não, a ginecologista estava lá fazendo a cirurgia e tudo. Inclusive, a ginecologista, ela tem uma filha autista, sabe? Então, assim, e é mais velha que a Joana. Até então, ela não sabia na época. Acho que ela deve ter uns 13 anos, a filha dela.
Então, assim, ela ainda não sabia que a filha dela era autista. Mas foi a pediatra. Então, assim, a pediatra fez esse estrago todo, foi embora e no outro dia para dar a alta, foi lá só para... assim, é tão interessante que ela foi lá só para falar. Para mim, um desaforo desse, sabe? Assim, um absurdo. E é tão, assim, complicado que era para ser outra médica. Para pegar, era para ser outro pediatra, era para ser uma pediatra que pegou o Júlio, no caso, 8 anos atrás, 7 anos atrás, que eles têm a diferença mais ou menos 7 anos, e que eu gostei muito dela, só que no dia ela estava em congresso, sabe? Então, assim, ela não foi nesse dia. Aí foi uma que eu não conhecia e que aconteceu isso tudo. É engraçado que eu não sei nem se eu lamento por você, por essa forma que foi dada, porque assim, eu vou te explicar. Porque, assim, é claro que não é correto, não estou dizendo que é correto, não é isso. Tanto é que eu fiz a brincadeira de bater na cara dela. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando esses médicos trogloditas e desumanos, e não é só com Down, não aconteceu só com você, aconteceu comigo, com a Michelle, minha esposa, aconteceu com várias pessoas no mundo do autismo. Quando esses médicos dão essa notícia dessa forma, eu acho que a gente cria uma força que talvez a gente demorasse muito mais a criar. Por isso que eu estou dizendo que eu não sei se eu lamento, você me entende? Que eu estou querendo tirar... Entendi. Eu estou querendo te demonstrar que você deve ter tirado, você e sua família devem ter tirado muito mais força disso. Talvez se ela tivesse sido mais humana, mais sensível, que é o correto, talvez você tivesse demorado mais a pegar no tranco, a sair do luto, tal, etc. Então, assim, eu não estou dizendo que é o correto. Isso assim, acontece com, acho que 90% das mães. E isso ficou tão marcado em mim que eu fundei um projeto também que chama Primeira Notícia. Que, assim, legal. Que aí quando... por isso que eu falo muito lá no Clubhouse, que quando se vocês souberem de alguma mãe que está ainda com diagnóstico recente, que ainda não está bem, e aí a gente faz esse trabalho entre mães voluntárias, para poder acolher essas outras mães, entendeu? E, assim, tanto faz a primeira notícia para uma criança com síndrome de Down ou para um autista, porque sempre vem essa primeira notícia mesmo, e sempre essa primeira notícia é impactante. E aí a gente quer ajudar nesse sentido também, porque a gente se torna solidária nisso. Que legal. Esse projeto seu eu não sabia, eu acho que eu não escutei você falar dele lá no Clube Não, assim, eu não cheguei a falar do nome, mas eu sempre falo, quem conhece, minha intenção... Não, a sua preocupação eu vi. Você até me perguntou se a Michelle queria participar tal, de uma coisa parecida com isso, mas eu não captei a mensagem, né? Eu não captei a mensagem. Assim, esses dias eu estava participando, ainda falando dessa questão da notícia, do diagnóstico, esses dias eu estava participando de uma sala no Clubhouse internacional. Tinha pessoas de vários cantos do mundo, vários países. Então tinha do Panamá, República Dominicana, Espanha, Estados Unidos, etc. E quando foi questionado aos pais, pelos moderadores, a questão do diagnóstico, todos eles contaram a mesma história que é sua, que é minha e que é de várias pessoas. Todos eles. A minha história com a Michelle não foi diferente. Nós recebemos a notícia no consultório, e aí o médico, beleza, é autista, toma aqui os cartõezinhos das terapias, tchau. E aí a Michelle tinha uma consulta no mesmo prédio com outro médico, eu fui com o Diogo Filho para casa, não sei como que eu cheguei em casa, sinceramente eu não lembro nem o caminho que eu tomei, e olha que eu tenho um HD assim gigante, mas eu não lembro nem o caminho que eu tomei. Eu lembro que quando eu cheguei em casa, o teto do meu carro estava todo pintado de canetinha, o Dioguinho foi pintando o teto todinho, eu nem percebi. Então, assim... E assim, isso não é novidade, infelizmente. Infelizmente não é novidade. Depois, só que existem profissionais que são exceções e a coisa está mudando. No dia seguinte ao diagnóstico do Diogo Filho, o diagnóstico do Diogo Filho foi dia 12 de maio de 2014, no dia 13, uma terça-feira,
nós fomos numa psiquiatra aqui em Goiânia também, para confirmar o diagnóstico, ela já foi bem mais humana e nos acolheu. E aí, 20, 30 dias depois, nós fomos a São Paulo, e tanto os dois médicos de São Paulo também foram muito mais humanos e nos acolheram. Então, percebam que, por mais que a grande maioria das pessoas passem por isso, lá em 2014, nós passamos por isso sim, mas nós tivemos o diagnóstico e confirmação de 4 profissionais, e somente um foi desumano. Então, assim, é importante que a gente saiba e reconheça que existem os bons profissionais. Eu sei que não foi isso que você disse. Todo mundo entendeu e eu também, tá, Juliana? Todo mundo entendeu. Só que, assim, eu quero reforçar que a gente tem que criticar, tem que achar ruim, tem que reclamar em conselho quando o médico é desumano, mas a gente também tem que reconhecer que existem bons profissionais para que as coisas mudem, né, Juliana? Porque sempre existirão profissionais ruins, sempre, em qualquer área, mas que eles sejam a minoria. Que esse tipo de comunicação do diagnóstico desumano seja a minoria, e não a maioria, como assim, parece ser. Se eles não têm essa preparação, que coloque outro profissional para fazer isso, sabe? Assim, o médico já chega lá e fala na cara, na lata, assim, então coloque outro profissional. Porque, assim, é uma vida que está nascendo, é uma mãe que está ali acabando de dar luz, com um monte de esperança, com um monte de sonhos, que, de repente, o médico vai ali e joga um balde de água fria, sabe? Então, assim, de repente, do jeito que assim, isso eu estou falando na hora do parto. Agora, assim, tipo, o médico seu, que já no caso do autismo, ele tem que ser mais bem preparado. Porque ele tem que ser mais bem preparado, porque é ele que vai dar mesmo a notícia. Ele não vai pegar e falar assim, espera aí que eu vou chamar um psicólogo para falar com você. Não, você está ali, então, eles têm que ser mais humanos, tem que ser, né, tem que ter pensar mais nele, né? Assim, e Juliana, convenhamos, né? Assim, ninguém precisa ser psicólogo para ser humano. Ninguém precisa ser médico para ser humano. Assim, é claro que um acompanhamento psicológico, psicopedagógico, fonoaudiológico, etc., é recomendável, né? Cuidar da mãe, cuidar do pai, etc., que é até uma coisa que eu quero falar com você daqui a pouco, tudo isso é recomendável. E esses profissionais têm meios e técnicas e métodos que a pessoa que não é formada nessa área tem. Ótimo, claro, isso é indiscutível. Mas, assim, ser sensível à dor do outro, se você quer se relacionar com alguém ou em algum ambiente público, observe o comportamento das pessoas. Observe se as pessoas se magoaram com você, se não se magoaram. Não é ligar no não tô nem aí. Desculpa o termo, ligar no dane-se. Eu falei, quem se magoou, problema de quem se magoou. Não é que você vai ficar implorando para a pessoa, vem cá, vamos ser assim. Não, não é isso. Não, mas você também não quer que ninguém fica com dorzinha da gente, que fica, tadinha. Não é vitimismo de jeito nenhum, sabe? Isso é uma coisa que eu ensino aqui em casa e que eu tenho muito. Detesto gente que faz vitimismo, sabe? Assim, que aproveita de alguma situação, né? No caso, assim, talvez que ache ruim e fica, sou sofrida, sou aquilo. No entanto, que, assim, as pessoas tudo falam assim, nossa, ela é super tranquila, super bem resolvida. Pode ser que tem hora eu esteja no sentindo muito bem, mas todo mundo fraqueja. Mas assim, essa parte de vitimismo, assim, eu não tenho, graças a Deus, e não gosto. E não detesto, assim, gente que fica cheia de sabe? Não sei se você entendeu. Entendi. Mas é isso. Perfeitamente. A gente tem que fraquejar, sim, porque se não fraquejar, a gente explode, não é? Mas não dá para ficar sendo vítima, até porque todo mundo tem os seus problemas, as suas dificuldades, né? E existem deficiências que são causadas aí por acidente, né? Existem questões de inclusão que vão chegar para as pessoas com velhice. Então, assim, não há que ser vítima, né? Nós temos que ser realista, né? E também e saber assim, lidar com isso.
e sem falsidade, sem, se as pessoas estão com alguma dúvida, ou então sente alguma coisa, tipo assim, nossa, coitada da Juliana, teve uma filha com deficiência, pode vir conversar comigo, que nós não somos coitados, graças a Deus eu sei Posicionar. tomei minhas vidas, tudo assim, aceitei, já tem muitos anos, né? Acho que eu falo que com 2 meses eu aceitei muito bem, depois dei uma baqueada quando a Joana fez 7 meses, e depois voltei, e depois quando vai para a escola, aquelas coisas, assim, tem vários pontinhos, coisas que acontecem na vida da gente. Mas, assim, uma coisa assim que meu marido, o ano passado, recebeu uma mensagem, depois eu te mando pelo WhatsApp, me mandou uma mensagem para ele tão horrorosa, que deixou de ter amizade com a pessoa. Depois de 10 anos, que, né, assim, eles amigos, estudaram junto, formaram junto, um ex-amigo do meu marido chega perto dele e fala assim, Johnny, feliz Dia dos Pais, né? Assim, ele foi mandando vários vídeos. Aí, num lá, ele pegou, acho que ele estava meio bêbado também, e pegou e falou assim, que adianta você ter esse tanto de fortuna, sei lá, eu esqueci o nome, e você tem uma filha doente, me desculpe, mas meus filhos são todos saudáveis. E manda um trem desse assim para ele no Dia dos Pais, sabe? Gente, mas aquilo ali pegou assim, sabe? Falou assim, ele demorou 10 anos para querer jogar na minha cara que minha filha é doente, sabe? Que inveja é essa? Que é isso? Que sentimento é esse? Sabe? Uma coisa louca. Eu falei, gente, não... E assim, ela é super saudável. A Joana é super. E se não fosse também? E se ela não fosse saudável? Como é que uma pessoa tem a coragem de querer ofender a outra, sabe? Então, assim, tem tanta coisa, tem tanta gente ruim nesse mundo. Tem. Que Isso é doença. Isso é que é doença. Não, esse tipo de sentimento falou, que é doença. Ele que é doente, eu não quero nem Exato. a idade. Ele falou, não, ele que é doente. Para me mandar um áudio desse, depois eu te mando para você ver. Horrível. Mas não manda o número dele, não, que eu vou brigar com ele. Não, Deus me livre. Melhor ficar longe. Mas assim, Juliana, essa questão do diagnóstico é engraçado como tanto para a síndrome de Down quanto para a síndrome do autismo, nós temos uma peculiaridade que às vezes as pessoas não observam. O médico, o profissional que dá o diagnóstico, não é quem acompanha o tratamento diariamente. Não é quem faz o tratamento. É verdade. Por mais que você leve o seu filho, a sua filha, a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, para o médico saber como está indo a evolução, no dia a dia são os pais, no dia a dia são os profissionais. Né? Não é como um oncologista que acompanha o seu paciente de câncer todo dia. Então, isso talvez isso não aproxime tanto o profissional do paciente. Talvez, não sei. Deve ser por isso que ele joga ali o resultado, fala e pronto, agora vai. Não tem, pode ser. Não quer ter aquele elo, alguma coisa assim. Né? Pode ser. Mas, Juliana, e o projeto social lá, Casa Joana, como que é? É numa casa? Quantas famílias vocês atendem? Nossa, olha... Como que é? A gente está até fazendo uma relação de quantas pessoas já passaram pela Casa Joana. Eu acredito que mais de 500 famílias já passaram por lá durante esses 11 não, a Joana tem 11, tem 10 anos, vai fazer 10 anos a Casa Joana. Legal. Então, durante quase esses 10 anos, passaram muitas famílias. Então, no começo, que eu te falei, era só síndrome de Down, depois eu mudei o estatuto para autistas e outras deficiências. Depois eu mudei de novo o estatuto para atender mães e irmãos de pessoas com síndrome de Down, com autismo, sabe? Mulheres, porque assim elas têm que ser a família inteira para tratar ali. Então, assim, para poder ter um apoio geral. Muitos lá que levam os irmãos, eles querem fazer o tratamento. E, assim, eu já escutei, assim, foram mais de 10 vezes, mais de 10 crianças falando assim, eu quero ter autismo, eu quero ter síndrome de Down também, sabe? Para poder ficar aqui.
Então, assim, aí hoje a gente faz projetos com os irmãos. Lá tem uma piscina que a gente está com um projeto muito, né? Assim, tá tudo parado por causa da pandemia. Mas para ter inclusão, e para começar a inclusão com irmãos, entre irmãos, entre as pessoas assim, com síndrome, com autismo ou não, para poder fazer uma aula de natação juntos, que aí um inclui o outro, e porque eles querem participar também, eles acham divertido. Sabe? Então, assim, e muitos acham assim, por que só ele que vai entrar na piscina? Por que só ele que vai brincar? Porque eles acham que é brincar, fazer a terapia, e eu não posso, sabe? Então, tem hora que a gente quer acolher o irmão mesmo, para poder ele não sentir que está sendo excluído pelo pai, pela mãe. São famílias carentes. São famílias, são todo tipo. Tem, assim, igual a NAPAI. Que na PAI pode ter pessoa com alta renda, baixa renda, então lá mas a maioria é todos carentes, a maioria são carentes, sim. E estamos, sim, correndo atrás, vamos ver como é que vai ser agora, daqui para frente, depois que passar a pandemia, porque todos são voluntários, muitos voluntários estão parados, né, assim, tem medo de, né, de pegar o vírus, e muitos da família ônibus, né? Então, assim, não tem condição de ter carro, então fica com medo também do contágio. Então, agora está no lockdown total, né? Mais 15 dias. Mas antes a gente estava fazendo individual com alguns, sabe? Assim, os que mais precisam, porque realmente, na verdade, todos, mas assim, os mais, assim, para não ter, né, muita aglomeração, mas agora está parado. Mas e é uma casa? É uma casa mesmo, muito grande, que tem quintal, que tem espaço para fazer a atividade física, tem a piscina aquecida, tem 3 salas de consultórios individuais, tem a sala de fisioterapia, tem o brinquedoteca, que é no começo, na recepção, e tem uma recepção muito grande, e a gente está tentando fazer tipo uma lojinha lá, um bazarzinho, para poder se sustentar, sabe? Autossustentar. Fazer tipo uma lojinha ali também, que tem um espaço. E quem doou essa casa para o uso ou para a propriedade da associação? É uma associação, né? É isso. A casa, ela é alugada. No começo, eu tinha um imóvel, né, que era lá. Aí foi crescendo, foi mudando, foi tendo muita gente. Aí a gente teve a necessidade de mudar para um lugar maior, com uma casa de verdade. E aí, com essas mudanças, aí hoje a gente paga aluguel. Mas você, no início, cedeu uma casa. Era. Que bacana, parabéns. Eu fiquei nessa casa mais ou menos uns 6 anos. Sabe? Que legal. Assim, no imóvel meu mesmo, próprio. Que legal. Aí, de lá a gente mudou e assim, tudo... Porque o que acontece? Eu que fundei, eu que criei. Não foi uma empresa, não foi uma igreja. Então, se eu vejo eu não sei se foi erro meu, eu podia ter ido atrás de uma empresa, eu podia ter atrás de uma igreja, para falar, vamos fundar uma instituição assim, assim, porque aí foi tudo eu, e então acabou que tudo sobrecarregou em cima de mim mesmo, sabe? Então, assim, até hoje eu tiro coisas minhas, mesada, alguma coisa que eu ganho, para poder colocar ali. E assim, nisso eu também tive muito preconceito na cidade, porque muita gente pegava e falava assim, não, ela não precisa de ajuda, não, que o marido dela tem dinheiro. E eu ficava assim, gente, como que eu não preciso? O Neymar, o projeto Neymar, que é em Santos, ele é trilionário, bilionário, sei lá, e ele faz projetos sociais que tanta gente ajuda, né? E como que eu sozinha ali vou conseguir ajudar, sabe? Então, assim... a gente passa por esse tipo de coisa ainda. Não foi um erro seu. Eu não sei se você conhece Anápolis, que é uma cidade pequena de interior. Isso. Então, assim, muito das mentalidades das pessoas são assim, sabe? Então, assim, ainda é triste essa mentalidade. Eu sei. Eu sou do interior do estado do Rio, eu fui criado no interior até os 17 anos. Eu ministrei aulas aí na Univangélica, na Faculdade Fibra. Eu tinha muitas ações... bem aqui. Conheço um pouco, não muito. Eu tive muitas ações aí nas varas do trabalho, na região central aí de Anápolis, que são as varas do trabalho, naquele prédio lá de 5 andares, se não mudou de lugar, né? Uhum.
E assim, eu quero te dizer o seguinte, não foi erro seu você ter começado sozinho, não foi erro. Você queria começar, queria fazer e você fez. Você fez com o coração e com a cabeça, não foi erro. E mesmo que tivesse sido, mas não foi, você pode reparar, você pode redefinir, você pode melhorar, né? E a Anápolis tem muitas empresas. Tem. E as empresas maiores, elas não têm essas questões de pessoalidade. Se a Juliana é casada e é bem de vida. As empresas maiores, elas querem apoiar projetos sociais porque tem esse espírito, mas elas também precisam por questões de legalidade. Existem determinações legais para obtenção de certificados internacionais. Eu confesso para você que eu não fui atrás de nenhuma empresa. Aqui tem um polo, né? Que é o DAIA. E assim, eu não fui atrás de nenhuma empresa porque eu me senti esse bloqueio, toda a vida, assim, porque assim, com a sociedade de Anápolis, eu me vi desse jeito, eu senti esse bloqueio. Mas assim, eu tô com algumas pessoas, alguns voluntários que já estão abrindo minha cabeça para isso, para a gente fazer projetos para levar para as empresas. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente está esperando, já está com bastante projeto feito e só esperar passar essa pandemia para a gente começar a executar. Tem muita gente aqui que está mandando mensagem, até o Silene entrou aqui, precisamos da Casa Joana de patrocínio para ter profissionais remunerados, porque lá são todos voluntários. Então, assim, é muito difícil o voluntariado no Brasil e na situação que nós estamos hoje, sabe? Então, assim, a maioria das pessoas que são voluntárias na Casa Joana, elas estão ali porque elas ou estão desempregadas, ou estão esperando um momento de algum emprego, e quando elas arrumam, elas saem mesmo, porque elas precisam, né, receber. Então, assim, eu falo que todo começo de ano e meio de ano é aquela luta, correndo atrás de voluntários e assim, isso desgasta um pouco a gente, desgasta mesmo. Então, assim, a gente quer começar a fazer uma outra linha com a Casa Joana para poder ter aqueles profissionais fixos, porque você sabe, né, que você tem um filho autista. Você sabe que quando eles familiarizam com aquele profissional que eles gostam, eles querem aquilo, né? Então, até você mudar, e isso acontece na Casa Joana, que quando tem que mudar, o processo acaba que dá uma bloqueada até começar tudo de novo, aquele processo. Então, a gente está com esse projeto para melhorar isso mesmo. Uhum. As duas sugestões que eu tenho para te dar, uma eu já te dei, que é você sair dessa bolha da classe social de Anápolis, da mesma maneira que você saiu da bolha das famílias que as pessoas hipócritas julgam perfeitas, né? Só é perfeito se seu filho não tiver nenhuma síndrome e se seu filho for um médico, ou for um advogado, ou for um juiz, ou for um engenheiro, ou for um jogador de futebol, né? Só é perfeita a família assim. Se uma família tiver um filho com uma opção sexual não comum, se a família tiver um filho com Down, com autismo, se a família adotar uma criança negra, etc. Ou seja, se você sair daquela bolha social da cidade do interior, você é mal visto. Você é mal visto. Isso está mudando, graças a Deus, mas ainda existe. Então, você precisa sair dessa bolha quando você pensar em projeto Casa Joana. E aí, com esse monte de empresas que tem em Anápolis, elas precisam de projetos sociais, Juliana. Porque elas precisam não só para questões legais, mas para elas obterem certificações de qualidade. Algumas certificações de qualidade exigem apoios a projetos sociais, exigem contratação de profissionais com deficiência para atingir cota, entende? Depois, eu vou te ajudar nisso, a gente vai falando. Aí eu vou te ajudando nisso aí, tá? Ai, que bom, nós queremos. Aqui, ó, as minhas voluntárias estão tudo aqui, a Ana Cláudia, a Alcilena, hoje a Alcilena é a presidente da Casa Joana. Gente, tem tanta mensagem bonita aqui, a Beth, que é voluntária lá. Gente, eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. A Ana Queiroz, gente, Ana Queiroz, ela é uma artista, ela dá aula de teatro.
Diogo, você vê a aula de teatro que a gente estava tendo antes da pandemia, na Casa Joana, até eu estava fazendo teatro. Eu estava realizando um sonho meu de infância, porque aí os alunos e as mães também fazendo aula de teatro, estava maravilhoso, Ana, que saudade, ó, Ana, gente, então assim, muitos projetos lindos que a gente quer voltar a fazer, quer melhorar mesmo. E aí eu agradeço tanto a oportunidade de estar aqui conversando com você, na hora que você me falou. Ainda bem que eu que agradeço. Ai, eu estou muito feliz, estou feliz demais. E a outra, que bom, eu também estou, e tenho certeza que as pessoas todas estão, isso aí tá notório. Agora, sim, a outra sugestão que eu tenho é a seguinte, você focar no treinamento de pais, Juliana. Você abrir espaço na Casa Joana para treinar os pais, para eles trabalharem com essas crianças nas suas casas, para eles trabalharem com as suas crianças em época de pandemia, para eles trabalharem com as crianças no próprio projeto quando o profissional não for, ou quando o profissional estiver sozinho e o ajudante não foi, entende? É possível você treinar os pais, porque aí quando você treina os pais, eles se conscientizam mais, eles participam mais. E eles querem muito isso. Eles querem, porque tem vários, né? Assim, tem o ABA, né? Que a maior parte do tempo, se o pai souber, ele exerce 24 horas com o filho, né? Então, assim, não precisa ser só naquele momento que está o profissional ali. Ele pode viver a situação com ele o tempo todo. E é verdade, isso a gente quer muito fazer mesmo. Eu sei que você tem o cuidado com os pais, eu sei que os pais também precisam de cuidado. Então, assim, de acordo com cada perfil, com cada possibilidade, uma coisa não anula a outra, entendeu, Juliana? Como eu disse no Clubhouse esses dias, quanto mais conhecimento técnico você tem, menos você se frustra, mais você conhece o caminho das pedras, menos você precisa de cuidados. Assim, cada um do seu jeito, cada um do seu tempo, cada um com o seu sentimento, respeitando o individual de cada um. Mas eu acredito nisso, entende, Juliana? Uhum. É verdade. Certo. Bem, e Juliana, como que tá a Joana na escola? Ai, então, ela tá vindo muito bem. Graças a Deus, assim, ela é uma escola de 80 anos de idade aqui em Anápolis. Eu não sei se você chegou a ver. Fica no Jundiaí, chama Colégio São Francisco. Não conheço. É uma escola que eu estudei, que meus pais estudaram lá. Meus filhos todos estudaram lá. E é uma escola que você entra no maternal e sai no final, no terceiro ano. E eu pensei na época, eu falei assim, eu vou colocar a Joana aqui, que ela vai ficar a vida inteira, né, na escola, vai entrar alunos novos, vai ver a diferença nela, mas ela já vai estar adaptada na escola. E assim, eu tive que ensinar muito no começo, essa parte para os professores, que eles também precisam de uma capacitação especial para poder atender pessoas com qualquer tipo de deficiência. Com certeza. Então, muitas vezes eu ensinei muito. Tipo assim, a Joana, já uma menina, na época, 3, 4 anos, ela, né, ia segurando a mochilinha dela para a escola, e quando eu voltava para buscar ela, ela queria colo. Eu falava, não, mas você é de andar, você anda, né? Não, eu quero colo. Por quê? Porque a professora ficava o dia inteiro com ela no colo. Então, assim, a gente tinha que explicar para a professora que não é para ficar no colo, não é para ter aquela autoproteção para a criança, é para ela brincar igual as outras crianças. Se ela cair, machucar, faz parte também. Mas, assim, eu não quis. Então, tudo a gente tinha que ir ensinando. E chegou um ponto que já não precisava mais, que, sim, os professores aí tem tudo adaptado para ela. Ela tem uma professora na sala, junto com ela. Só que agora, com esse efeito da pandemia, e, assim, é lógico que ela foi acompanhando as aulas normais, né? Assim, nunca teve retenção, nunca reprovei, assim, a escola nunca reprovou nada. E eu sempre prezei muito isso, assim, para ela ter convívio. Os pares.
para ela ter convívio com crianças da idade dela. Os Pra pares. Isso. Para ela não ser uma criança, tipo assim, muito grande numa turma, tipo assim, ela está com 10 anos numa turma de 5. Isso acontece muito das pessoas ainda. Eu quero que ela tenha comportamento adequado para 10 anos. Eu quero que ela tenha. Porque eu sou uma pessoa que eu saio muito com ela, eu viajo muito. E então, assim, eu sempre prezei esse comportamento com ela. Se eu vou em alguma festa, em algum casamento que dá para levar ela e ela vai, ela tem aquele comportamento. Na igreja, ela tem o comportamento. Então, assim, é muito trabalhado, sabe? Uhum. Mas aí agora, com a pandemia, essa parte do social, a gente ficou a desejar, né? Não está tendo mais. Porque, assim, o desenvolvimento infantil, ele ocorre de várias formas, né? Inclusive para as crianças atípicas dentro dessa ideia de síndromes, etc. E, assim, o pareamento com as crianças da mesma faixa etária é uma das formas de desenvolvimento infantil, que é o que você está dizendo, né? E eu concordo totalmente. Se você deixar uma criança conviver a maior parte do tempo numa escola com crianças muito mais infantilizadas, o prejuízo vai ser muito grande. Mesmo que ela tenha um cognitivo afetado e não consiga acompanhar os pares em algumas atividades pedagógicas. E eles já têm, assim, a maioria das pessoas já tem essa infantilização deles. Aí a gente pega e faz mais isso com eles, aí piora. Então, assim, pior. A gente quer isso, quer que fica... E eles são muito vistos, são muito, sabe? Qualquer lugar que eu vou com a Joana, o pessoal, assim, as pessoas olham muito para ela e quer ver, ela é muito notada. Ela foi daminha num casamento, acho que ela tinha 8 anos ou 7, não sei, não lembro. Ela foi daminha nesse casamento e o casamento foi no mesmo lugar da festa. E aí ela comportadinha, bonitinha, jantando de garfo e faca e tudo. Chegou uma mulher perto de mim e falou assim, eu fiquei a festa inteira olhando para sua filha. Ela come de garfo e faca. Nossa, ela é muito comportada. E assim, eu não sabia que ela estava sendo vigiada, sabe? Então, assim, a gente tenta fazer ela ficar muito bem e querendo ou não, as pessoas querem olhar para eles. Não sei se é para julgar ou se é porque acha diferente ou se é porque acha bonitinho, ou não sei. Então, assim, ela é muito notada nesse sentido. Então, sempre a gente tem que estar corrigindo, sempre tem que estar para ficar o mais comum, mais perto do normal mesmo. É lógico que ela tem a cabecinha dela, ela tem 11 anos, ela não tem a mesma cabeça de uma criança de 11 anos. Eu acho que hoje as meninas de 11 anos, elas querem mais namorar, tá mocinha, tem mais vaidade. Ela não tem isso ainda, sabe? Então, e é dela, né? Então, assim, eu não vou falar, você tem que fazer isso agora porque você tem essa idade. Não, ela, sabe, a gente vai ajudando, mas o jeitinho dela, aquele jeito simples, aquele jeito assim que é maravilhoso, que eu amo muito o jeitinho dela. A questão hormonal dela você sabe me dizer essa questão hormonal, o desenvolvimento dela, porque ela tá com 11, né? Tá com 11. E então se você quiser falar. Não, claro, assim, eu tenho muito medo de vir já logo a menstruação dela, que eu acho que ela ainda é muito criança, né? E aí eu vou confessar que eu tinha 3 anos que eu não ia num ginecologista. E aí eu fui nessa pandemia fazer um check-up geral. Aí falei assim, minha filha está com 11 anos, ela vem aqui em você ou ainda em pediatra para poder fazer essa parte, né? Porque eu tô com medo dela ficar mocinha. Ela falou assim, não, pode ser o pediatra, você pode pedir para ele o exame de sangue, as coisas, tudo certinho, para poder ver se está perto, se está longe. Aí eu ainda conversei com ela, falei, você acha que ela toma algum medicamento para poder, se ela estiver perto, para não menstruar agora, porque eu acho que ela ainda é muito criança? Ela falou assim, não, vamos ver como é que vai ser. Você pode até trazer para mim aqui os exames dela, e que se tiver que vir, aí você vai ter que... É mais um trabalho a mais para você ensinar para ela, mas deixa
o organismo dela ser o mais natural possível. E aí eu tô aqui, sim, eu vou fazer Na expectativa. Vou fazer, ainda não fiz, vou fazer. E é isso, assim, aí é mais uma coisa para a gente preocupar, para ajudar, para ensinar, que é tudo, né? É um dia de cada vez. Diogo, eu queria até te falar uma coisa, assim, a gente, quando tem um filho, né, com alguma deficiência, né? Eu sei que você não gosta que fala deficiência, né? Como uma necessidade especial. A gente começa a pensar tanto no futuro, pensa assim, a cabeça da gente vai além, sabe? Assim, viaja. E quando, né, assim, numa daquelas, né, que, minha filha tem síndrome de Down naquela época, ela tinha 2 meses de idade. E ninguém vai querer dançar quadrilha com ela na escola. Sabe, olha o que eu pensava, ninguém vai querer dançar quadrilha com ela na escola. Quando tem 3 anos atrás, 2 coleguinhas da Joana brigou para dançar com ela. Eu fiquei assim, gente, olha, eu sofrendo por antecipação. Nossa, gente, nossa, olha, ela teve hora que ela trocava de par porque os meninos queriam dançar com ela. É assim, uma coisa tão, sim, tem muitas historinhas, tem muita coisa, e tem muita coisa mais para viver. Como dizem aqui em Goiás, essa Joana é cross, hein? Mas é isso aí. E o que você... Eu aprendi, então, agora eu aprendi a viver um dia de cada vez e vamos lá, vamos esperar o que vai acontecendo. E o que você percebe nela que ela tem de mais atraso, de maior dificuldade, assim, na fala, na visão? Como que está a visão dela hoje? A compreensão das coisas? O que você percebe, assim, de maior dificuldade nela? Então, assim, por ela ter nascido, né, com a catarata congênita, eu sei que ela deu sim, mais dificuldade para ela ler as coisinhas dela, tudo tem que ser maior, né? Tudo tinha que ser diferente. Então, assim, acaba prejudicando. Hoje ela já é operada, já tem 2 anos que ela tem a lente dentro do olho, 15 graus num e 17 graus no outro. Então, se ela não precisa usar óculos, porque o grau já está dentro do olho dela, assim, fez a estabilização lá, então tá certo. Até então, o médico falou assim, por enquanto ela não precisa, a gente faz esse acompanhamento, né, todo ano, para ver como é que tá. Então, se ela tá bem, tá enxergando bem, ela tem o olho mais claro, então, assim, a claridade sempre atrapalha um pouco, mas, assim, isso é normal. Agora, tipo, da fala dela, tem muita coisa que muita gente não entende. E tem hora que eu também não entendo, sabe? Olha, tanto que interessante. Ela queria donuts. Ela queria donuts lá, a gente tinha viajado e ela queria donuts. E ela falava nuggets, nuggets. Eu falava assim, Joana, quantos donuts que você quer? Não, eu ainda não sabia. Eu estava tentando saber o que era donuts que ela estava querendo. E eu não entendia, e parece que era nuggets, e eu não entendia. Eu falei assim, Jojo, o que é isso? Me explica isso. Ela foi lá, desenhou um donuts. Ela falou, mamãe, eu quero isso. E escreveu. Assim, ela escreveu D-U-M, sabe? E assim, dono. Aí eu falei que, gente, aí é como ela tinha feito a bolinha e desenhou cor de rosa, aí que eu fui ver que era o donuts. Então, assim, ela consegue expressar o que ela quer. Se a gente não entende, ela vai lá, ela desenha. Literalmente, ela desenha. E outra vez, assim, ela era mais novinha, ela falava assim, mamãe, eu quero carrão, carrão, carrão. E eu falava assim, Joana, caminhão? Não, carrão, carrão. E eu não sabia o que era. Eu falava assim, tem aqui em casa? Ela falou, tem. Eu falei, cadê? Onde que tem? Ela pegou pela mão, foi lá na despensa, me mostrou o macarrão que ela queria, macarrão. Sabe? Então, assim, tem algumas coisas que ela não fala direitinho, mas ela consegue expressar. E é fono, né? E vamos indo. Assim, e vai fazendo o tratamento. Até o geneticista fala, o Dr. Zan, fala assim que a pessoa com síndrome de Down tem que fazer fono quase que a vida toda. Vamos supor que 12 anos eu paro de fazer, aí ela fica uns 3 anos sem fazer, aí ela faz de novo, aí deu bateria fraca aqui. Aí
tipo assim, ela faz mais... sempre tem que estar indo, sabe? Não precisa ser aquela a vida toda, mas assim, vai, para, começa de novo. Ela foi diagnosticada com alguma coisa, como apraxia da fala, que é dificuldade de processamento lá da comunicação, ou você não preocupou com isso? Trata apenas o problema? Ai, você sabe que eu não, assim, com as fonos ela nunca me falou sobre isso, sabe? Ainda não teve... Ela já usou PECs, que é aquela forma de comunicação por cartão? Você tira a foto da coisa tal e plastifica? Já, mas foi mais para estimulação visual, sabe? Assim, para fazer, por causa da visual, que ela punha o tampão no olho, então ela fazia muito esse trabalho desse jeito. E aí acabava que era, assim, era uma estimuladora, né, que fazia isso, e acabava que ela estimulava a fala, né? Que acaba, você está fazendo uma estimulação e estimula outros sentidos também, né? Entendi. Não, claro, lógico. Ah, mas que bom, Juliana. Então, assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado o meu convite tão em cima da hora. Eu nem gosto de coisas assim muito em cima da hora, mas foi, né? Eu também não é porque eu não gosto de uma coisa que eu não deixo de fazer quando eu acho importante, tá? Não precisa ficar preocupado em usar o termo pessoa com deficiência, inclusive é o termo correto juridicamente, politicamente, eu sei. Eu não gosto, assim, eu não gosto, mas não me ofende, não me magoa, tá bom? Porque, assim, o que me magoa é a forma que a pessoa se expressa, né? E aí, isso você consegue perceber sem a pessoa falar nada, né? Quando a pessoa se expressa com o coração, não são as palavras que saem que vão representar o que ela está dizendo. Às vezes ela usa uma palavra mal colocada, mas não é o que ela está dizendo com o olhar, não é o que ela está dizendo com o coração. E nós, pais, principalmente pais de pessoas com necessidades especiais, que tivemos dificuldade de saber até se nossos filhos iam falar, e tem muitos pais que os filhos nem falam, né? Nós sabemos que existem milhares de outros meios de se comunicar, né? E se comunicar com o coração, com o olhar, com a fisionomia, etc. A própria língua de sinais exige muita questão facial. Então, assim, é um meio que a gente tem que olhar sempre, mesmo para as pessoas que falam muito bem, né? Às vezes ele está falando uma coisa, mas com o olhar ele está dizendo totalmente outra, né? Mas, assim, se você quiser divulgar mais alguma coisa do seu trabalho, seu Instagram, seus 2 Instagrams, fique à vontade, que eu acho que o pessoal está querendo almoçar, você também, eu também. Tá certo. Não, sigam a Casa Joana, né, que para vocês conhecerem melhor. Tem o meu pessoal, que é Juliana Francis, e eu tenho o da Joana também, que é joana.francis. Só que acaba que eu não, assim, tô meia mole para poder colocar mais coisas. Eu quero fazer mais post, quero colocar mais coisas lá. Mas sigam lá para vocês verem o dia a dia da Joana também, o meu. Quiser perguntar qualquer coisa, quem tiver curiosidade do Clubhouse, quiser, eu tô com vários convites. Coisa aqui. Mas, assim, estou aqui à disposição para poder ajudar mesmo. E estou muito feliz de ter participado com você. Eu quero que você grave, deixa salva a live, que eu vou passar para outras pessoas, tá? Ficará. Eu te aviso. Tá, que aí você me marca lá e eu já encaminho para as pessoas que não puderam assistir. Isso. E é só gratidão, te agradecer e que Deus abençoe. Vamos fazer muitas parcerias boas lá na Casa Joana. Eu quero que você venha cá conhecer. Vou sim. Traga seu filho, sua esposa. Vou e sim. vai dar tudo certo. E eu quero agradecer ajudar muitas lá. pessoas que estão aqui. Elisana, que tá aqui falando um monte de coisa. O ruim é porque quando grava some, né, as falas das pessoas, mas aqui teve muitos recadinhos lindos aqui, gente. Eu tô vendo aqui, tem mesmo. E assim, eu te falei isso no Clubhouse uma vez, não sei se você se lembra, até porque eu não fui tão assertivo. Quando passar essa pandemia, infelizmente eu não posso correr risco de pegar essa doença. Minha esposa é grupo de risco, ela é asmática, eu não quero trazer isso para dentro de casa, por mais cuidados que eu tenha.
e possa vir a ter. Infelizmente, eu preciso pensar nisso. Mas depois que passar isso, se Deus quiser, isso vai passar, independente dessas idiotices políticas de ambos os lados. Eu estou falando de saúde, eu não estou falando de política. Então, assim, quando isso passar, eu quero contribuir, eu quero, de repente, ajudar nessa... Se vocês adotarem e acolherem essa minha sugestão de treinar os pais, eu estou à disposição, entendeu? Nossa. Eu estou à disposição para participar aí intensivamente, tá? Nossa, é o que mais a gente está precisando, gente. Não, eu estou à disposição. E eu não falo por educação, tá? Eu sei. Eu não falo por educação. Muito feliz. Ai, muito obrigada. Então tá. Um bom resto de domingo, bom almoço. Se eu puder, às 17 horas, eu vou lá prestigiar a sala no Clubhouse, tá? Se eu puder. Mas se eu não puder, eu já peço desculpas, porque eu fico muito presente com os meninos, né? E às vezes eles me tomam tempo, eles estão aqui me chamando, vocês não estão ouvindo, mas estão aqui me chamando e abrem porta e tal. Mas, enfim, eu quero agradecer de coração a presença de todos que vieram, mesmo aqueles que não estão aqui agora. Quero agradecer os comentários, todos os comentários. Quero pedir desculpa por uma ou outra pessoa que tenha pedido para entrar aqui na live, mas não foi essa a ideia que eu tinha hoje. A ideia que eu tinha hoje é de prestigiar a Juliana e a Joana, tá bom?